O CETE, Centro de Treinamento Teológico, informa que estão abertas as vagas para os cursos de Teologia, Bibliologia e Teologia do Novo Testamento, além de Grego Bíblico e Hebraico Bíblico. Tudo feito no conforto da sua casa. Isso mesmo, curso totalmente em EAD, certificado válido e enviado para todo o Brasil. Inscrições pelo 0 Operadora 11 94391 7373. 0 Operadora 11 94391 7373. Paz e graça, queridos, que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus Cristo, Pastor Hélito da Igreja Batista Casa de Deus, e vamos dar continuidade a mais um estudo sobre o porquê que eu não sou esquerdista, comunista, socialista. O cristianismo e o comunismo / socialismo, eles não se combinam. Eu gostaria aqui de dar duas recomendações, ou melhor, três recomendações. A primeira é, esses livros aqui atrás, iremos fazer uma live, né, e vamos sortear esses livros. Se vocês quiserem saber como, vai estar aí o telefone na descrição para vocês concorrerem ao livro Apocalipse do meu querido amigo Pastor Francisco Almeida, da Igreja Batista da Vitória, lá no Rio de Janeiro. E uma outra recomendação é este livro aqui, ó. Vou tomar como base este livro aqui, ó, o livro negro do comunismo, como também a palavra de Deus que está aqui na minha mão, a Bíblia, que é a palavra de Deus. Então, vamos em frente. Por que o cristianismo, o cristão, ele não pode votar em partidos comunistas? Vamos lá. Primeiro lugar, o comunismo / socialismo é uma religião na qual o seu Deus é a matéria, e eu vou provar isso agora. Ora, apesar de eles se considerarem ateus, o comunismo / socialismo é uma cosmovisão que tira Deus do centro e coloca o homem, a matéria e a luta de classes. O socialismo se passa como sistema econômico e ideológico que procura alcançar igualdade entre os membros da sociedade. E aí o que é que acontece? Lembra da Revolução Francesa? Muita gente disse que a Revolução Francesa veio com uma ideia de igualdade, liberdade e fraternidade. Eu vou dizer que não. Ora, tinha um homem sanguinário chamado Robespierre, que foi um dos jacobinos, e ele matou durante um ano mais de 40 mil pessoas, pessoas que eram ou pessoas nobres, ou pessoas que eram da nobreza, ou pessoas que eram contra a revolução. E assim, a ideia de revolução, no caso de Robespierre, era incutir uma ideia. Então, a Revolução Francesa, as pessoas acham que foi um conceito de liberdade, igualdade, fraternidade. Na realidade, foi um conceito que tirou Deus do centro e colocou o homem no centro, certo? Então, queridos, a mesma coisa é o comunismo. O comunismo, ele tem essa ideia de igualdade, mas na realidade, essa igualdade no comunismo, no socialismo, não existe. Assim, o socialismo ele procura alcançar igualdade entre membros, né? E assim, o comunismo é o resultado da implantação das ideias socialistas. Ou seja, vamos dizer assim, é o reinado, não vou dizer reinado, mas é o estado do proletariado, onde todos são iguais, mas isso é uma pura mentira. É só vocês verem a Revolução Russa, é só vocês verem Holodomor. O que foi Holodomor? A morte pela fome, queridos. A morte pela fome, ou seja, Stalin, as pessoas que eram contra o regime dele, o que foi que ele fez? Os ucranianos, ele matou mais de 6 milhões de ucranianos.
ele matou pela fome. Então, isso chama-se Holodomor, que significa morte pela fome. Ele fez com que pessoas, né, passassem fome. Eu vou estar depois falando a respeito do antagonismo que existe entre o cristianismo e o comunismo ou socialismo / comunismo. Beleza, pessoal? Então, esse é uma das primeiras, né? Uma das primeiras informações uma das primeiras questões que o cristão ele não pode, né, ser favorável ao comunismo. A segunda ele é favorável à destruição da família monogâmica. O que é a família monogâmica? A Bíblia diz assim, no livro de Gênesis, no capítulo 1, ou melhor, no capítulo 2, versículo 21, diz assim: Então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono, e 2:21 em diante eu estou lendo. E enquanto ele dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a levou até ele. Então disse o homem: Esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Eis que será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Por esta razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Eu li Gênesis do capítulo 2, versículos do 21 ao 24. E então, o que é que Engels ele fala no livro denominado A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado? Ele diz o seguinte, que o conceito de família começou onde tanto homem quanto mulher, eles tinham uma relação sexual livre, certo? E ele disse que a família monogâmica é uma família onde o homem escraviza a mulher, ou seja, coloca a luta entre os seus semelhantes, a luta entre homem e mulher. E você viu isso aonde? No feminismo. Então, perceba uma coisa, o feminismo é um um dos tentáculos do comunismo. É um dos tentáculos do comunismo. E o que é que acontece? A terceira causa que eu não voto em partidos de esquerda é valores feministas. O feminismo é algo tão pernicioso, deletério, que prega a destruição do sexo masculino. Além disso, o objetivo do feminismo é tornar todos os homens feminados e as mulheres masculinizadas. Ou seja, perceba que com Engels, no livro A Origem da Família, da Propriedade Privada, ele diz que a mulher é quem comandava o homem. Deus, ele fala o contrário. O homem, a mulher, ela foi tirada do homem, da costela de Adão. E aí o que é que acontece? Adão disse que, e Deus, ele profetizou o seguinte: Adão, usado por Deus, profetizou que deixará o homem seu pai e se unirá à sua mulher, e ambos serão a só carne. Ou seja, a família para Deus é a família monogâmica, onde existe o homem, a mulher e seus filhos. O que é que Engels ele prega a respeito da família? Que o filho, ele pode ter, o pai ele pode ter relação com a filha, ou seja, um incesto. Por quê? Porque a família, na realidade, pertence ao Estado, não pertence mais a A ou a B, mas pertence ao Estado. Então ele prega a destruição da família, além do incesto. Então procure saber a respeito do comunismo. A quarta causa que eu não voto em partido comunista é que eles são favoráveis ao aborto. Desde a concepção, o homem, ele tem vida, o ser humano tem vida. O salmista Davi, no Salmo 139, o salmista Davi diz o seguinte, queridos. Eu gostaria de ler para vocês, e aí vocês vão ver a causa que eu não voto em partidos comunistas. Salmo 139 diz o seguinte, diz assim, no Salmo 139, os teus olhos viram o meu embrião, todos os dias
139, versículo 16. Os teus olhos viram meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Ou seja, nós, quando nascemos, tudo é permissão de Deus. E o que é que eles querem fazer? Eles querem acabar com a vida desde o ventre. Então, o esquerdismo, ele é antagonista do cristianismo. Primeiro, porque eles têm um Deus denominado capitalismo. Segundo, porque é favorável à destruição da família monogâmica, né? E aí eu recomendo a leitura rápida de um livro denominado A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado, de Friedrich Engels. Terceiro, valores feministas, né? O feminismo é um dos tentáculos do comunismo, certo? Quarto, eles são favoráveis ao aborto. A gente leu em Salmo 139, versículo 16, que Deus destinou a vida a cada um. E eles querem destruir a vida no ventre. Liberação das drogas. Eles são favoráveis às drogas. Uma mãe que tem um filho viciado é uma destruição, porque a droga, ela não destrói apenas a pessoa, o usuário, não. Destrói toda a família, queridos. Já vi pessoas serem destruídas, famílias serem destruídas porque filhos estão nas drogas, ou estavam nas drogas, ou estão nas drogas. E pelo poder do evangelho, muitos são libertos. Então, queridos, um partido que prega a liberação das drogas, esse daí nós não podemos voltar como cristãos. Ideologia de gênero. Em Gênesis capítulo 1, versículo 27 diz assim: criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E em Marcos, no capítulo 10, versículo 6, Marcos, livro de Marcos, no capítulo 10, versículo 6, diz assim, ó. Versículo 6 de Marcos diz assim: mas no princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Ou seja, o Senhor Jesus Cristo ratificou aquilo que Moisés escreveu, que Deus foi que fez homem e mulher. Não existe um terceiro sexo, não existe, gene homossexual. Deus só fez dois genes, o gene masculino e o gene feminino. E ainda o Senhor Jesus Cristo vai mais além, ele diz assim eles já não são dois, mas uma só carne. Aqui, Jesus Cristo ratificando, ou seja, confirmando o casamento monogâmico, queridos. Jesus Cristo aqui, ele está confirmando, ratificando o casamento monogâmico. Então, perceba que a quem é a favor da ideologia de gênero, eu não posso votar em partidos ou coadunar com ideias na qual são contra a palavra de Deus. E assim, esquerdismo, comunismo, socialismo e cristianismo, eles não se combinam. Então, você viu aqui várias razões que não se combinam. Que não se combinam. O sétimo, pecados sexuais, ou seja, eles querem a liberação da pedofilia, do homossexualismo, enfim, de tudo que é ruim. Eles querem. Em Levítico, no capítulo 18, falam de relações sexuais ilícitas. E uma delas é homossexualismo. Uma delas é relação de pai contra filho, ou seja, relação incestuosa de sogro ou sogra e genro. Então, perceba, relação incestuosa. E o que? Friedrich Engels, ele prega a relação incestuosa em seu livro A Origem da Família, do Estado e da Propriedade Privada, certo? Então, queridos, eu digo uma coisa para você, não adianta você, viver iludido, não adianta você viver iludido, você tem que ter conhecimento do que é o comunismo, o que a gente está lutando, os nossos inimigos, para você votar certo, para você não coadunar com esse tipo de ideologia, né?
Em oitavo lugar, o Deus deles é o materialismo histórico e o profeta deles é Marx e Engels. E também um tal de Gramsci também. Eu vou, no 7, nós vamos fazer um curso do que é, dentro do curso de teologia, tem um curso chamado Defesa da Fé Apologética, que nós estamos fazendo, e nesse curso nós damos o conceito do que é comunismo, socialismo. Então, se você quiser fazer parte, se inscrever, estudar no conforto da sua casa no 7, 11 943 917373, e os estudos são todos em EAD. Então, queridos, a oitava razão pelo qual eu não voto no comunismo. A nona é: veja o que acontece com pessoas que vivem em países socialistas. Nós vemos isso na Venezuela, na Coreia do Norte, na China, na Colômbia, agora na Nicarágua. Ortega expulsando os cristãos, por quê? Porque são contra a revolução, tem uma ideologia totalmente diferente, ou seja, quer tirar Deus do centro e colocar o homem no centro, a revolução no centro. Então, nós temos que, não odiar as pessoas que são de esquerda, mas pregar, uma mudança, uma transformação e ter consciência, ensinar os jovens, as crianças, que cristianismo e esquerdismo não se combinem, que o comunismo, o socialismo são organizações criminosas, elas mataram mais do que o nazismo. Não que eu estou, fazendo aqui apologia ao nazismo, não estou fazendo não, porque o nazismo também foi algo terrível, matou judeus, nossos irmãos judeus, aqueles que são escolhidos, mas tanto o nazismo quanto o comunismo, eu digo isso porque Stalin, ele fez muito acordo com Hitler. Ambos são diabólicos. O nazismo matou mais de 6 milhões de judeus fora a guerra. E o comunismo matou mais de 100 milhões de pessoas em todo o mundo. E vem matando muitas pessoas nesse século 21. A nona razão é essa, o que acontece com as pessoas. E a décima razão é: em nenhum lugar do mundo um país socialista deu certo. Só dá certo enquanto tem capital alheio. Depois que acaba o capital, as pessoas passam fome e necessidade. Então, queridos, eu digo uma coisa para você: comunismo, socialismo, esquerdismo e cristianismo não se combinam, tá bom, queridos? E se você quiser saber mais sobre o 7, vai estar aí, vou colocar uma vinheta no final, e vai estar também o telefone do 7, Centro de Treinamento Teológico, que é o 11 943917373, e temos o curso Comunismo para você não ser enganado, um curso apologético, onde você vai saber o que é que o comunismo, o real propósito do comunismo e o que ele fez em todo o mundo. E por que esses professores, muitas das vezes, defendem uma ideologia satânica e diabólica? E o comunismo e Bíblia não se combinam. Eles colocam, muitos até teólogos liberais, eles colocam como se o comunismo é algo de Cristo, algo cristão. Não é, é algo diabólico, queridos. Então, pense nisso. Primeiro, eles têm um Deus chamado matéria. Segundo, é favorável à destruição da família. Terceiro, o feminismo é um tentáculo do comunismo, ou seja, eles sempre exaltam valores feministas, exaltam o feminismo, que é algo deletério e pernicioso. São favoráveis ao aborto, Quinto, são favoráveis à liberação das drogas. Sexto, pregam sobre ideologia de gênero. Sétimo, pregam sobre pecados sexuais, que o homem pode ter relação tanto com homem, quanto com mulher, quanto com animais, e isso é contra a palavra de Deus, está escrito em Levítico 18, Oitavo, o Deus deles é o materialismo histórico. O Deus dos comunistas, socialistas, esquerdistas
é o materialismo histórico e o profeta deles são três profetas diabólicos: Marx, Engels e Gramsci. Você quiser saber mais, vai estar aí o número do SET, Centro de Treinamento Teológico, e vocês vão saber, tem um curso completo lá, estamos terminando esse curso de comunismo, para você não ser enganado. A oitava razão, Deus deles é o materialismo. A nona, é só ver o que acontece com os países socialistas, você vê aí o resultado da Venezuela, da Argentina, da Colômbia, né, onde na Venezuela as pessoas estão passando necessidade, estão passando fome. A igualdade para os comunistas só para os poderosos, só aqueles que estão no poder, porque o restante todos passam fome, comendo cachorro. Muitos estão vindo aqui para a fronteira do Brasil. É só você ver a fronteira do Acre, ali de Roraima com a Venezuela. E você vai ver o que é que os venezuelanos estão sofrendo, os argentinos estão sofrendo com o governo de esquerda, né? Os colombianos que agora tiveram, né, a aprovação do aborto. A gente leu aqui em Salmo 139, versículo 16, que Deus, ele permite a vida. E a 10ª razão, em nenhum lugar do mundo deu certo essa maldita cosmovisão comunista, socialista. É só você ver a União Soviética, que foi um desastre, foi uma derrota. Amém, queridos? Então, eu digo uma coisa para você: se você é cristão e pensa em apoiar partidos de esquerda, você não é cristão. A Bíblia diz assim: o que adianta? Tiago 4,4. O que adianta você ser amigo do mundo e inimigo de Deus? Nós temos que ser, sim, amigos de Deus e ir na contramão dessa ideologia. Tá bom, queridos? Que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. E lembra uma coisa: Deus é contigo enquanto você estiver com Ele. Se você buscar, Ele será achado. Se você o rejeitar, ele também irá te rejeitar. Que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus acima de todos. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus. Tchau, tchau.